Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Nesse vídeo vou trazer para vocês algumas informações sobre a ortanásia. Fiquem ligados. E aí, você sabe o que é a ortanásia? Tem entendimento do que trata o tema e qual a importância de discuti-lo no que se refere ao processo de humanização do cuidado inerente às pessoas em situação de doença terminal? Se você quer saber mais, esse vídeo foi feito especificamente para você. Etimologicamente, ortanásia significa literalmente morte correta. Orto é uma palavra de origem grega que significa certo e thanatos é uma palavra que refere à ideia de morte. Portanto, ortotanásia significa exatamente isso, a morte correta, a morte que acontece no momento certo. O termo também pode ser traduzido por morte desejável, aquela morte em que não há o prolongamento artificial da vida devido a procedimentos que podem acarretar o aumento do sofrimento da pessoa doente, alterando assim o percurso natural da morte. No Brasil, a ortanásia está regulamentada pela Resolução 1805 de 2006 do Conselho Federal de Medicina, que autoriza médicos a limitarem ou suspenderem procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente terminal de uma enfermidade grave ou incurável e prolonguem essa vida indefinidamente, acarretando sofrimento tanto para a pessoa doente quanto para os seus familiares. Isso é importante frisar. Esse processo pode ser feito desde que respeitada a vontade da pessoa ou do seu representante legal. A Resolução 1805 de 2006 impacta as práticas profissionais em contexto de terminalidade e do fim da vida, e chegou a ser suspensa pelo Ministério Público. Porém, em 2010, a 14ª Vara Federal considerou a ação improcedente, argumentando que o Conselho Federal de Medicina tem competência para editar uma norma que versa sobre ética médica e consequências disciplinares no que se refere a esse tipo de ação. Segundo o estudo de Kilda Sanches e Eliane Seidel, intitulado Ortotanásia, uma decisão frente à terminalidade, existe uma tramitação no Congresso Nacional que pretende remover do Código Penal a proibição quanto à limitação do tratamento para pessoas sem possibilidade de cura. O mesmo estudo indica que a comunidade médica entende que a resolução permite uma atuação com base em valores mais humanitários e de acordo com preceitos bioéticos, principalmente os preceitos da beneficência e da não maleficência. Nesse sentido, esse estudo aponta a necessidade de prevenir e de remover situações prejudiciais a qualquer processo que esteja relacionado à prática da ortotanásia. Lembrando sempre que o conceito de ortotanásia está relacionado a isso, a morte que acontece no tempo correto, a morte natural, sem o uso de esforços abusivos que prolonguem o sofrimento das pessoas doentes. Um ponto importante aqui, pessoal. Vale salientar que a proposta da ortotanásia não é apressar a morte, mas sim humanizar o processo de morte-morrer, recolocando o doente no centro da ação e favorecendo alguns pontos primordiais nesse processo. Por exemplo, autonomia de escolhas, solidariedade, compaixão, aproximação e diálogo entre o médico e as pessoas doentes. Quando o sofrimento de uma doença acomete alguém, é essa pessoa que deveria ter a possibilidade de definir o tipo de tratamento a ser seguido ou não, e também o tipo de morte e as suas consequências. E aí eu vou abrir um parênteses nesse vídeo para fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é testamento vital? Também conhecido como diretivas antecipadas de vontade, o testamento vital é um documento no qual a pessoa determina quais os procedimentos médicos aos quais gostaria ou não de ser submetida no caso de uma doença grave ou terminal, em uma situação em que ela esteja incapacitada de tomar as suas próprias decisões, principalmente caso haja uma alteração significativa do nível de consciência da pessoa, Por exemplo,
Esse documento ele pode garantir que equipes médicas não realizem procedimentos que a pessoa considera intoleráveis ou então que a pessoa considera humilhantes na fase final da vida, o que permite que ela encerre o seu ciclo vital de forma digna e de acordo com as suas crenças. O testamento vital não tem nada de complicado e ele não tem nada de tétrico. Ele é uma ferramenta que proporciona alívio e segurança para a pessoa doente, para os seus familiares e inclusive para a própria equipe de saúde, porque ele evita a tomada de decisões equivocadas, tomadas de decisões impensadas ou tomadas de decisões que sejam incompatíveis com o desejo da pessoa doente. Alguns pontos bem importantes que precisam constar no testamento vital. Por exemplo, determinação de um procurador de saúde. O que é um procurador de saúde? É uma pessoa de confiança escolhida pelo doente para tomar decisões por ele em caso de incapacidade. Essa pessoa precisa concordar com o papel e com as decisões descritas pela pessoa doente no seu testamento vital. Vale salientar que é muito importante também conversar com o médico de confiança da pessoa doente para determinar complicações clínicas que possam ocorrer e seus tratamentos, verificando dentro desse contexto o que pode ou não pode, o que deve ou não deve ser adotado para cada situação. Outro ponto muito salutar é escrever o texto que compõe o testamento vital de maneira direta e objetiva. Esse documento precisa ter a assinatura da pessoa, a assinatura do procurador de saúde e, preferencialmente, a assinatura do médico ou da médica que desempenha aí o ato de acompanhar essa pessoa doente. Não é necessária a presença de advogados e nem de registro em cartório, mas essa ação aumenta o poder legal do documento e garante que práticas contrárias à lei não sejam executadas. Os termos do testamento vital não são pétreos. O que significa isso? Ele não é estanque, ele pode ser mudado, ele pode ser transformado ou mesmo, inclusive, totalmente anulado. Importante lembrar que cópias do testamento vital devem ser mantidas no prontuário médico, com o procurador de saúde e com quem quer que faça parte do contexto do doente. Esse documento é simples, mas ele pode evitar muito sofrimento e ele está diretamente correlacionado às práticas que indicam e apoiam o contexto da ortotanásia. E eu finalizo esse vídeo com as palavras da médica e especialista em cuidados paliativos, Ana Lúcia Coradazzi, que diz sobre o testamento vital a seguinte frase: as últimas páginas de nossas vidas podem e devem ser escritas com a nossa própria caligrafia. Eu espero que esse vídeo tenha trazido para vocês boas informações sobre a ortotanásia. Fiquem ligados no canal, porque a gente logo tem mais novidades. Um forte abraço!